mas não tinha tem que mandar no cérebro. meu WhatsApp. Fazer o quê? Agora eu tenho que entrar lá no Yahoo. O talento que ele tem, Mas mas você não tem tem que ser cérebro. prático. Ixi, mas não foi nada. Já entrou. Já entraram 6. Oh, meu Deus do céu. Tá caindo aqui as pincas aqui. Deixa eu pegar. Graça e paz, queridos, tudo bem? Estamos ao vivo aqui, vocês não acreditam, né? Eu estou ao vivo, estou em São Paulo, saí diretamente de Guararema, made in mato. Deus abençoe todos vocês aqui, vamos nos cumprimentando, dá um abraço gostoso aí. Fátima, não é a Fátima, né? Ah, é o Sol e a Haroldo. Por que eles usam o negócio da Fátima? Porque eles não têm Facebook. Ah, não tem Facebook? Ah, nós vamos falar sobre Facebook hoje. Hoje eu vou fazer um link em relação ao Facebook. Então guarda aí, vou dar um link para vocês assistirem depois também. Então já vai guardando, para anotar aí, a pequena tá colocando os links que eu vou indicar. E nós vamos falar sobre hoje o Facebook. Eita, nós. Glória a Jesus. Sabe aquela história assim? Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vou ter que fazer um link com Barrabás. O que eu vou fazer com Barrabás? A paz, José Fortuna, tudo bem? Snowboard, eu recebi o seu recado, viu, Rui? Deus abençoe vocês aí na Suíça, acho que você está em Portugal, né? Deus abençoe você, recebi, eu estou repassando aquilo para os grupos na igreja, ok? Para ver se em oração também o Espírito Santo nos ajude a resolver esse problema também, ok? Deus abençoe a todos. Irmã Maria da Glória, tudo bem, querida? Bênção, bênção, bênção. Aleluia. Lucilena acaba de entrar também. Entrou a Valquíria também aqui, gente do céu. Chegou aqui a Valquíria. Glória a Jesus. Vamos orar? Vamos orar, cantar uma canção. Hoje não é dia de adoração e louvor. Eu não sou cantor, mas nós vamos cantar uma canção aqui apenas para falar sobre princípios mágicos, contra os princípios mágicos que podem nos afastar dos cuidados de Deus, do amor de Deus, ok? Glória a Jesus. Vamos orar? Obrigado, Pai, por esta hora, Senhor. Obrigado, Senhor, porque estamos guardados em Ti. Estamos, ó Deus, sobre a marca, sobre a luz da Tua palavra. E ela que tem sido nossa sustentação, Senhor, nosso alento e a nossa esperança. Portanto, nesta noite, ó Deus, nos ajude a descortinar a Tua palavra, Senhor, e por ela hoje sermos alimentados e honrarmos o Senhor com a Tua palavra. Porque a Tua palavra foi colocada acima de todas as coisas, Senhor, e por isso honrá-la é honrar os Teus propósitos. Por favor, que seja assim o Teu socorro em nossas vidas, para que tenhamos boca e sabedoria do Senhor, tenhamos entendimento do alto, para que esta palavra revelada hoje venha fazer morada em nós e produzir em nós frutos dignos, ó Deus, da honra que nós devemos ao Senhor. Por favor, que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Deu um abraço em todo mundo aí, já deu um abraço em todo mundo. Hoje eu estou em São Paulo, vim de Guararema, porque tá chovendo pra chuchu lá. E eu tenho que usar o celular da pequena também. Então,
ela deu uma fugida de casa, eu tive que vir para cá, para São Paulo. Vou fazer um estágio, daqui a pouco eu volto para lá, para Guararema. Glória a Jesus! Estamos, deixa eu ver aqui. Ô, irmão José Fortuna tá de novo ao vivo. Gente do céu. Liginha tá aqui também? Ah, entrou. Ah, um super fã, José Carlos Batista. Hoje eu vou falar de fãs também. Ah, vou falar de fãs hoje. Vou falar de avatares também. Oh, meu Deus do céu. Tem tanta coisa para abordar hoje, eu preciso correr. Hoje eu terei uma ajuda maravilhosa aqui, porque eu tenho uma segunda voz aqui para me ajudar, que é a da pequena, mas eu também agora tenho a Valquíria. Oh, aleluia! Tem uma cantora aqui que já está se evadindo, já está indo embora. Uma cantora que está indo embora. Aqui, ó. Oh, glória! Magia alguma não poderia tirar a paz deste meu novo ser. Soltar ao vento a minha voz, encontra o doce nome do Senhor. Magia alguma, magia alguma não poderia tirar a paz deste meu novo ser. Soltar ao vento a minha voz, encontra o doce nome do Senhor. Ver em meus olhos a paz nascida na estação da graça do Senhor. Está vivo o tempo do amor, gotas de sangue me justificam, na direção do teu caminho eu vou. Magia alguma, magia alguma não poderia tirar a paz deste meu novo ser. Soltar ao vento a minha voz, encontra o doce nome do Senhor. Ver em meus olhos a paz nascida na estação da graça do Senhor. Está vivo o tempo do amor, gotas de sangue me justificam, na direção do seu caminho eu vou. 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 Aleluia! Quando meu time estava bem, eu dizia é nós. Mas eu faço parte da Igreja de Cristo e eu ainda posso dizer é nós. Glória a Jesus, não sou eu, somos nós. Como já disse para vocês uma vez, Deus é o único que pode dizer é nós, porque Ele é singularmente plural. E Ele pode dizer é nós, porque Ele diz eu sou. Aleluia! Aleluia! Glória a Jesus. Abra sua Bíblia aí, porque nós vamos rapidinho para o nosso texto bíblico. Eu preciso abordar umas coisas com você hoje que pode, inclusive, provocar em todos nós decisões. Aliás, sempre que a gente aborda estudos ou aprofundamento bíblico, a Bíblia sempre exige de nós posições.
Ela sempre exige. Então eu disse na primeira live sobre isso que Deus deu liberdade pra gente para tudo. A gente pode fazer o que a gente quiser. A gente só não pode fazer uma coisa, que é deixar de escolher. A gente não pode fazer. Porque o livre-arbítrio que Deus nos deu nos tornou pessoas responsáveis. E ao mesmo tempo, isso é resultado da imagem e semelhança de Deus. Quando a gente exerce liberdade, a gente exerce a imago Dei de Deus, a imagem e semelhança. Porque Deus é livre, Ele é essencialmente livre. E quando Ele nos fez, Ele desejou que a imagem dEle fosse refletida em nós, principalmente por causa da liberdade. É por isso que Ele coloca aquela árvore do conhecimento do bem e do mal lá no jardim do Éden. Ok? Por quê? Porque ali caracterizava a liberdade que Ele estava dando para o homem. Então Deus sabia o que ia acontecer, mas Ele diz o seguinte: eu corro o risco de te perder, mas eu não abro mão de te dar a liberdade. Mas saiba de uma coisa, a liberdade que eu te dou é uma liberdade responsável, porque você vai ter que responder essa liberdade, ok? Então fica bem claro isso. Então estudar a palavra de Deus é mesmo ser confrontado com a necessidade que nós temos de escolha, ok? É por isso que tem muito crente que não gosta muito de estudar a palavra de Deus, não. Porque isso vai obrigá-lo a tomar uma posição e ele não quer tomar. Ele quer ficar mesmo naquela região nebulosa para não mover nada, não mudar nada. Ele não tem que mudar nada, ok? Pega o texto lá de Mateus 27, 1 e 2 e o 11, 26. Hoje nós temos um terceiro projeto de vida para a gente entender aqui, ok? Glória a Jesus. Mateus 27, 1 e 2, a Valquíria já postou lá o esqueleto, um texto básico, né? Que eu quero discorrer hoje aqui de maneira mais aprofundada, porque lá no texto não dá, ok? Mateus 27, 1 e 2 diz assim: de manhã bem cedo, todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Jesus à morte. E amarrando-o, levaram-no e entregaram a Pilatos, o governador. Jesus foi posto diante do governador e este lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: tu o dizes. Acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes religiosos, ele nada respondeu. Então Pilatos lhe perguntou: você não ouve a acusação que eles estão fazendo contra você? Mas Jesus lhe respondeu: nenhuma palavra, de modo que o governador ficou muito impressionado. Por ocasião da festa, era costume do governador soltar um prisioneiro escolhido pela multidão. Eles tinham naquela ocasião um prisioneiro muito conhecido. Guarda aí, ó. Eles tinham um prisioneiro muito conhecido, chamado Barrabás. Pilatos perguntou à multidão que ali se havia reunido: qual desses vocês querem que eu lhe solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que o haviam entregado por inveja. Estando Pilatos sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou esta mensagem: não se envolva com este inocente, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele. Mas os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos convenceram a multidão a que pedisse Barrabás e mandasse executar a Jesus. Então perguntou o governador: qual dos dois vocês querem que eu lhe solte? Responderam eles: Barrabás. Perguntou Pilatos: o que farei então de Jesus chamado Cristo? E todos responderam: crucifica-o. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais: crucifica-o. Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas pelo contrário, estava se iniciando um tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue deste homem e a responsabilidade é de vocês. Todo o povo respondeu: que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e entregou para ser crucificado. Olha, queridos, deixa o texto aberto aí, mas eu quero pontuar só uma faceta aqui desse texto aqui para poder a gente discorrer o assunto que nós temos hoje aqui. Nós estamos gastando um mês inteiro com 5 lives para tentar colocar a luz nesse texto aqui na medida das nossas necessidades, ok?
porque a gente lê palavras de Deus, a gente quer conhecer a palavra de Deus, porque somos necessitados de graça, ok? Esse mês aqui nós estamos fazendo o que, na verdade? Planificando um projeto de vida. Por isso que o tema nosso esse mês aqui é o maior e mais extraordinário projeto de vida. Só que eu só vou falar do projeto eterno de Deus pra gente na última live. Então, na verdade, eu estou fazendo aqui nessas 4 lives primeiras, eu estou colocando aqui em contraste 5 projetos de vida. 5. Que eles são diferentes entre si e eles se auto-excluem naturalmente. Ok? Então, na última quinta-feira eu trato melhor do projeto que Deus tem para mim e para você. Ok? Na última quinta-feira, eu tratei sobre 2 projetos de vida, que é o projeto de vida do Pilatos e da sua mulher. Lendo depois os comentários, eu verifiquei que algumas pessoas acreditavam que o sonho que a mulher tinha tido era porque ela era temente a Deus, né? A mulher dele, porque ela fala, eu sonhei, não se meta com o inocente porque eu me vi afligida. Não, aquilo não é sonho de Deus, aquilo ali é sonho orgânico, ok? E ela só ficou afligida porque ela teve medo. É isso. E ela, nesse sonho aqui, é um sonho estava dizendo o seguinte: olha, vocês estão fazendo uma maldade incrível, isso pode trazer uma consequência grave para vocês, e ela ficou aflita de coração. E uma coisa eu deixei de mostrar para vocês aqui, de falar semana passada, e eu preciso pontuar isso, ok? Porque nós vimos semana passada que toda pessoa que tem uma cobiça existencial, e que tem um projeto, às vezes, um projeto de uma trajetória de riqueza, de profissão. Às vezes, a maioria dessas pessoas, se elas não se patrulharem, elas precisam excluir Deus da vida, excluir Jesus. Colocar Jesus de lado e em vida dizer crucifica-o, porque ele não pode fazer parte do projeto que eu estou empenhado, ok? Então eu deixei de comentar uma coisa com vocês lá. É o seguinte, é que na história secular, conta-se que o Pilatos, ele teve um fim terrível, o fim do Pilatos, ok? O cara que tinha poder para libertar Jesus, que era procurador de César, o cara que lavou as mãos, presumindo que sairia daquela situação com as mãos limpas, e começou a transferir responsabilidade para o povo, e na visão dele, ele acha que ele saiu limpo daquilo, né? Só que alguns anos depois, ele foi descartado pelo Império, porque ele almejava uma carreira política e uma carreira administrativa com César. E ele só fez o que fez porque ele não quis se indispor com César nas consequências que poderiam acontecer ali, ok? Então, o que fica claro, na verdade, que por mais que uma pessoa tente agradar o patrão, no caso dele o César, se precisar, essa pessoa é descartada. Ele descartou Jesus, porque se achou em risco se ele libertasse Jesus. Mas ele foi descartado pelo Império. Ele foi, alguns anos depois, ele foi acusado de traição, ele foi preso, colocaram ele dentro de uma cela, dentro de um calabouço, uma cela fétida, colocaram uma máscara de ferro nele. Sabe aquelas máscaras de ferro que tampa tudo aqui, só fica um lugar para beber a comida e um lugar para olhar? Ele morre sufocado nos próprios cabelos, porque o cabelo foi crescendo dentro da máscara e foi virando aquilo que a minha mãe chama de michorna. Virou uma michorna dentro da máscara. A situação dele foi degradante e desumana. E ele morre ali, gente, numa situação mesmo de indigente, de pessoa de escória, de traidor, ok? Então, quando alguém diz assim, não, a minha prioridade é a empresa, minha prioridade é o meu cargo, minha prioridade são os lucros ou perdas, esse mundo aqui, ele não tem afeições garantidas, entendeu? O mundo não está cheio de boas considerações e compromissos perpétuos com quem tem planejamentos assim. Se a gente falhar, se a gente não atender às expectativas, nós somos cortados, nós somos descartados sem dó. E o que sobra é a frustração de achar que a gente estava garantido naquele lugar, que a gente se doou tanto, que a gente deu tanto, mas nós somos descartados. Aí o que sobra é a frustração, a tristeza, a angústia de ter sido destratado e descartado naquilo que a gente chamaria que é uma família, essa empresa aqui é uma família. Não, se não produziu, se entrou em rota de colisão com alguém, você é só um número, eu sou somente um número. E aí, nesses amores venais que tem por aí, não dá para garantir ninguém.
Eu quero hoje apresentar para você um terceiro projeto de vida aqui, que curiosamente é de um personagem estranhíssimo, que é o Barrabás. E o Espírito Santo coloca o Barrabás na narrativa porque o Espírito Santo tem a intenção de fazer a gente entender as coisas, ok? Tem a intenção. E aí que a gente precisa ter um olhar clínico, um olhar mais apurado, para ficar olhando para o texto. E eu queria que você olhasse para o texto aqui, porque eu queria destacar algumas coisas aqui, porque é assim que a gente estuda, é assim que a gente lê a palavra de Deus. Alô? Você está aí ainda ou não? Deixa eu ver se você está aí. Então olha só, os religiosos que estavam afetados naquele lugar ali, eles influenciaram o povo a fazer uma espécie de plebiscito. Então em praça pública o povo condena Deus e eles absorvem um bandido chamado Barrabás. Não sei dos delitos que o Barrabás fez, mas eles absolvem o Barrabás. E manda soltar o Barrabás. Agora é interessante, queridos, que a gente precisa notar que o Barrabás daqui, ele não caiu ali de paraquedas, entendeu? Ele está no contexto histórico ali de maneira proposital. E o Lucas narra o Barrabás aqui porque ele tem comunicações a nos dar pelo Espírito Santo, ok? Agora, qual era o projeto do Barrabás? Alguém consegue me falar qual era o projeto de Barrabás? O texto, dá pra gente saber pelo texto que projeto era esse dele? O Barrabás, gente, ele tinha um projeto de vida há muito tempo de ser muito conhecido. Porque o versículo 16 diz isso, que ele era um prisioneiro muito conhecido. E ele era muito conhecido porque ele se apresentou muito. Porque quem não se apresenta se esconde. Ele não era um ser escondido. Ele era muito famoso. Ele tinha fama. Ele era um homem conhecido, admirado, a tal ponto de que a multidão ovaciona ele. Então ele era um homem muito conhecido, admirado, e ele tinha, de verdade, uma pretensão de ser uma pessoa amada, de ser uma pessoa querida. E ele se sentia assim. Você já imaginou milhares de pessoas gritando o nome dele? Barrabás, Barrabás, Barrabás. Então, aparentemente, queridos, o Barrabás, ele teve êxito, ele logrou êxito no seu projeto de vida. Porque em praça pública uma multidão grita o nome dele, vibra com ele, coloca em xeque a própria família, a multidão coloca. A multidão coloca em risco seus próprios filhos por causa de um desamor com Jesus e por causa de um apelo apaixonado, um apelo de momento por um bandido. Então acontece ali o quê? O voto público. O voto público. A escolha pública de uma multidão. E ali, gente, é uma triste radiografia da alma humana, que é obrigada a fazer escolhas. Pessoas que não têm a liberdade de deixar de escolher. Porque tem que escolher. E aí eu queria trabalhar com vocês aqui um pouco dessa personalidade aqui, o Barrabás. Você sabe o que significa Barrabás? Não sabe. É por isso que você está aqui. Poxa. E eu sei, olha que coisa legal. Aí eu troco com você. E igreja é assim. As coisas que você sabe eu não sei, aí você conta pra mim. Isso é comunhão de igreja. E as coisas que eu sei e você não sabe, a gente troca. Olha que coisa boa. E é por isso que a gente estuda a palavra de Deus. E estudamos juntos para a gente trocar as coisas. E eu lamento, numa hora como essa, a gente não tá assim como alunos, professor, todo mundo junto assim, ok? O nome Barrabás significa filho de Abás. Barrabás é um sufixo. Toda vez que tem bar na frente é filho de. O nome dele é filho do pai. Isso que significa Barrabás. Estranhamente ele tem um nome de filho do pai. Ok? Assim como Bar Jonas é filho de Jonas, Bar Jesus é filho de Jesus, Bartimeu é filho de Timeu, Barnabé é filho de Nabé. É como McDonald é filho de Donald. Ou nos países da Escandinávia, Anderson. Toda vez que tem som, é filho de quê? Anderson, Robertson, Cleidson, Jonildson, ok? Joseph Cleison.
filho, ok? Olha que nome legal para colocar em filho, Joseph Clayson, ok? E a história, a tradição dos cristãos, porque não está na Bíblia isso que eu vou falar agora, a tradição dos cristãos, e eu gastei, gente, dias pesquisando isso, porque é o meu trabalho fazer isso. Porque eu falei assim, que fim levou, sabe aquele quadro? Que fim levou? Que fim levou o Barrabás? Porque eu já falei para vocês que o Pilatos, que aconteceu com ele, ok? Com Jesus, a gente sabe o que aconteceu também. Com os discípulos também a gente sabe. Agora, que fim levou o Barrabás? A tradição dos cristãos do primeiro século dizem que o Barrabás não morria. Ele até quis morrer depois, mas ele não morria. Ele foi vivendo, sofreu muitos atentados, muitos acidentes, mas ele não morria. E ele não morreu até se encontrar pessoalmente com Cristo numa conversão pessoal. Inclusive há um filme muito antigo sobre Barrabás que também mostra isso, que ele não morria. Ok? E ele só morre depois que ele se converte. Por quê? Afinal de contas, Jesus morreu no lugar dele. Literalmente. Ok? Fisicamente ali. O mínimo que ele poderia saber era isso, que Jesus, um inocente morreu no lugar dele. Então, eu não sei até onde essa história é verdade, mas dizem os cristãos do primeiro século que ele só morreu depois. Muito depois, e morreu porque ele conheceu Jesus de perto e ele se converteu. Eu até torço para isso, ok? Só que aqui vamos falar do projeto de vida do Barrabás então. O Barrabás, gente, ele não é um homem amado. Ele não é. Então por que a população ovacionou o nome dele? Apesar dele ser ovacionado, de ser uma pessoa muito conhecida nas redes sociais daqueles dias lá, só que Barrabás, ele só tem fama e ele tem o quê? A admiração das pessoas. Presta atenção. O Barrabás tem a admiração das pessoas, ok? Mas Barrabás não tem nem amor e nem respeito. Ele não é respeitado. Então ele está numa rede de admiração do povo que aclama por sua liberdade. Então o povo ali tá chovendo like na vida do Barrabás. Cai like na vida do Barrabás toda hora. E lá na praça começou a subir um monte de coraçãozinho assim. E começou a subir, você é lindo, oh, parabéns, liberdade para você, nós queremos você livre. Então ele tá no palco da vida, colhendo o fruto da sua fama. Colhendo o fruto daquilo que ele semeou, porque ele queria ser ovacionado, ele queria receber muitos likes, ele queria a admiração do povo. E ele tinha a admiração do povo. A impressão que eu tenho é que ele era um bandido, que trabalhou o tempo inteiro para construir essa fama, e ele virou uma espécie de bandido de estimação do povo. E quando escolheram ele, ali, já era uma carta marcada. Ok? Então, ele tem admiradores, ok? Agora, um admirador, a palavra admiração, o admirador é uma espécie de irmão siamês, é uma espécie de irmão, de colo, do fã. A palavra fã vem de fanático. Quando eu estou dizendo assim para alguém assim, eu sou fã não sei do que, eu estou apenas diminuindo uma palavra fanático. É lógico que fã hoje ganhou muitas conotações, ganhou outras vidas. Mas a origem da palavra fã é fanático, que é irmão siamês da palavra admiração. Ok? Então, muita gente hoje vive, inclusive nas redes sociais, a caça à procura de fãs e a procura de admiradores, ok? Admirador e fã estão ali juntinhos, ok? E viver hoje nas redes sociais, hoje é um apelo, é uma tentação quase que palpável, quase que dá para você pegar no ar a intenção de muita gente nas redes sociais. Por quê? Muita gente quer a admiração dos outros, porque amor é uma coisa que não acontece assim, apenas de coraçãozinho surgindo, ok? A admiração, gente, é um contrato que a gente celebra entre pessoas, entre o admirado e o admirador, mas é uma forma temporal e condicional.
Porque ai do admirado se ele escorregar em alguma casca de banana. O admirador vai rasgar o contrato imediato de admiração, pela frustração, pela decepção, que é normal a gente se decepcionar com as pessoas. Todo admirador corre muito risco de ficar decepcionado, porque ninguém tem como bancar a própria vida o tempo todo diante de um fã e diante de um admirador. Não dá para bancar o tempo inteiro isso, a menos que a pessoa se mantenha distante da outra, ok? Seja assim, inatingível. Então, aí que você vê a diferença entre a admiração, o amor e o respeito. É que o amor e o respeito é prática, é resultado de conhecimento. A admiração não. A admiração é um sentimento de projeção à distância, que é muito utilitário. Uma mínima frustração, uma mínima decepção, a admiração é extinta, ok? É por isso que o escritor Milor Fernandes, ele diz: como são admiráveis as pessoas que nós não conhecemos bem. Como são admiráveis as pessoas que nós não conhecemos bem. Queridos, no mundo sutil da admiração, nós somos recompensados por coraçõezinhas, por curtidazinhas, por joinhas, por estrelinhas. E nós confundimos essas coisas com valor de verdade. A pequena vai colocar um link aqui, de um filme da Netflix. Depois eu gostaria que vocês fossem lá e assistissem, porque eu assisti e eu achei assim assustador. Eu já tinha mais ou menos esse conceito e é por isso que eu fechei meu Facebook alguns anos atrás na faculdade. Eu tinha mais de 1000 amigos, né? E eu fechei porque eu comecei a detectar em mim mesmo algumas coisas que eu não gostei. Em mim. Aí quando eu vi o que estava acontecendo lá, é que eu desgostei mesmo. Aí eu acabei fechando meu Facebook. Eu não quero aconselhar você a fechar o seu Facebook ou você a ignorar o Facebook. Por quê? Porque nós podemos usar ele sabendo usar como uma ferramenta, ele é muito bom. Mas esse link que a pequena está colocando aí, o tema é o dilema das redes. O dilema das redes entrou para o catálogo da Netflix agora em setembro. Ok? Mas ele está há muito tempo já nos Estados Unidos rodando. Porque esse filme, que é um documentário praticamente, ele vai entrevistar pessoas que trabalharam no Google, trabalhou no Twitter e trabalharam no Facebook. Porque eles vão dizer isso, que lá foi montado um mundo sutil da admiração. E que lá as pessoas, elas recebem recompensas, recebem corações, curtidas, joinhas, estrelinhas. E aí nós confundimos isso com valor e verdade. E a gente começa a viver aquilo ali, e agora é incrível você descobrir que como aquilo pode afetar os seres humanos sem eles perceberem, ok? Qual é o objetivo então do Google? Qual é o logaritmo que eles usam para poder manter as pessoas ali o tempo inteiro fazendo isso aqui e curtindo, e sempre procurando a próxima foto, sempre procurando um ângulo melhor, sempre procurando um documentáriozinho, sempre procurando alguém que falou alguma coisa, ok? Qual é o objetivo deles então? O objetivo deles é manterem as pessoas presas. Qual é o produto deles então? Você e eu. O que eles vendem? Eles vendem você e eu. Para quem? Para as empresas de publicidade. Então qual é o objetivo deles? Deixarem eu o máximo de tempo possível ali fazendo isso e dando likes ali, ok? Então você precisa estar logado lá para alguma propaganda, para algum merchandising conseguir acessar você. O que eles querem então? Capturar a nossa atenção e contabilizar números. Isso é mais precioso para eles do que ouro e prata. Então qual é o produto que eles encontraram no mundo que tem mais valor do que qualquer riqueza no mundo? É a minha atenção e a sua atenção. É o meu tempo e o seu tempo. Então você precisa estar ligado o tempo inteiro para que eles possam sugerir para você consumos, sonhos, desejos, necessidades que você não tem, mas que você precisa sentir muito essa necessidade. E eles precisam de você sentindo falta de alguma coisa. E principalmente sentindo falta de amor.
E é por isso que a admiração começa a tomar o lugar do amor. E as pessoas começam a postar coisas sempre procurando likes. Só tá livre disso quem nunca, ou quem já postou muita coisa e nunca fica voltando lá para ver quantos viram, quantos likes tem. Então eu tenho que produzir alguma outra coisa para dar um número maior. Nossa, essa coisa aqui bombou. Nossa, eu preciso agora produzir uma outra coisa. Porque quanto mais likes a gente vai tendo, quanto mais coraçõezinhos sobem, e quanto mais palavras lindo, lindo, linda, linda, mais a gente vai se sentindo amado, mais a gente vai se sentindo querido. E o dia que essa coisa começa a cair, a gente começa a viver a frustração da rede. E é por isso que esse tema aí é o dilema da rede social. O Barrabás, quem é o Barrabás, gente? É alguém que gosta da admiração e que vive pela admiração. Você pode ser, nos dias de hoje, um produto. Nessa semana, o Batista que me indicou esse documentário, e o Marcão assistiu 2 vezes. Depois a gente comentando, o Marcão disse pra mim, meu Deus do céu, é um jeito moderno de escravizar as pessoas, sem as pessoas reclamarem, de viciar as pessoas e elas serem agradecidas por estarem com grilhões nos pés. Alô, você tá aí? Então, queridos, a gente precisa olhar como é a história, o projeto de vida do Barrabás, por que ele é ovacionado, mas ele não é amado, ele não é respeitado, ok? Então, queridos, a gente fica o tempo inteiro, como é que eu tô? Como é que estão me vendo? Como é que tá sendo a minha aparência? Ah, eu vou ter que fazer isso, vou ter que mexer no cabelo, porque aí sim vão me chamar de lindo. Então, querido, eles precisam, esse sistema todo que tá aí, eles precisam de fazer você ficar sonhando, desejando likes, coraçãozinho, gente dizendo pra você o tempo inteiro quanto você é maravilhoso, quanto te admira, como é importante isso pra gente. Quando a gente começa a ser ovacionado assim, aí a gente vai ser precisando de mais, depois de mais, e aí se a gente começar a perder recompensa, a gente começa a ficar meio entristecido. E você vê a história de adolescentes e de jovens lá, e eles contam essas histórias de pessoas que começam a ficar dentro dos quartos, porque já não conseguem atuar na rede social. Por isso que uma das frases chocantes que eu vi lá é que existem 2 tipos de indústrias que chamam seus clientes de usuários. A indústria das drogas ilegais e a indústria dos softwares e da tecnologia. São as únicas indústrias do mundo que chamam aqueles que usam seus clientes de usuários. Alô? Você tá aí? Esse era o projeto do Barrabás. Hoje foi dia dos professores. Eu recebi muitos parabéns para você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Recebi muitos. Só que eu consegui responder só 2 pessoas, porque foram as primeiras. Depois à tarde choveu. Aí eu falei, não vou ter condições de responder todo mundo. E a maioria das mensagens era assim: Deus abençoe você no seu ministério e eu te admiro muito. Eu admiro muito gente assim. Só que eu falei, poxa, hoje eu vou falar sobre admiração. Aí eu falei assim, e agora, meu Deus, o que eu faço? Então não foi à toa que isso aconteceu. Então se alguém entrar na live aqui e verificar que eu estou desconstruindo a palavra admiração, entenda que eu estou fazendo isso com deliberadas intenções por causa do texto de Barrabás, mas não diminuindo o que você mandou para mim lá, ok? Porque o que você mandou para mim tinha um propósito firme e de me ajudar e me incentivar a continuar estudando a palavra de Deus para transmitir, para comunicar a palavra de Deus, ok? Porque agora eu tenho que falar. Falei do Barrabás. O Barrabás é alguém que tem admiração. E ele vai alentar a gente, na verdade, a sermos pessoas que a gente não pode procurar a admiração das pessoas. Aliás, Deus não quer a admiração das pessoas para ele. Por quê? Na contramão do Barrabás está Jesus. Do outro lado do rio está Jesus, que votaram pela morte dele, ok? Votaram. Então, a minha narrativa, o meu jeito de falar sobre as coisas se tornaria vão, se tornaria assim meio bobo se eu não colocasse Jesus como foco central, porque Jesus aqui ele é o contraponto do Barrabás.
Jesus não tem admiradores naquela praça, gente. Só o Barrabás tem admiradores. Mas pensa bem, quem é que tem êxito na vida ali? Qual é o projeto que vence a vida? Qual é o projeto? É o de Barrabás ou de Jesus? Então, Jesus, ele não decidiu em se encarnar e ficar do nosso tamanho, da nossa cor, da nossa altura, para ser um ser venerado, para ser admirado. Por quê? Porque esse Jesus, ele se colocou na vida da gente como um caminho para a gente caminhar, não para a gente admirar ele. Jesus nunca procurou ser admirado, nem quando ele teve chance para fazer isso. Porque se isso fosse de verdade mesmo, se ele estivesse procurando admiradores, ele não ficaria morando em Cafarnaum, gente. Um lugarzinho pequenininho, lá na Galileia, lá no norte. Ele teria ido para o sul, para viver na mega cidade lá daqueles dias, que era Jerusalém. A cidade bombava, tudo acontecia naquela cidade lá. Mas ele não escolhe viver os seus 3 anos de ministério lá em Jerusalém. Ele fica em Cafarnaum. Jesus, se ele quisesse mesmo ser um exibicionista para poder adquirir, ganhar a admiração do povo, ele teria feito milagres no templo, porque pediram para ele um sinal e um milagre. Jesus não fez nenhum sinal e nenhum milagre no templo. E aonde ele foi fazer com um dia de diferença? Ele foi fazer milagre num casamento em Caná da Galileia. Ok? Então Jesus nunca decidiu em si mesmo seduzir o povo para poder admirá-lo. Então todo ser humano que fica à caça de admiração, que fica à caça de likes, precisa admitir um problema de alma, porque está procurando amor e realização no lugar errado, porque aquele lugar ali é o lugar das ilusões. Porque ninguém é admirado o tempo inteiro. E principalmente do ponto de vista físico. Porque ou a gente engorda, ou a gente envelhece, ou a gente cria estria, celulite, ou a gente cria papada, ou a gente cria rugas na cara. A gente não tem como manter o like da aparência física pro resto da vida. Então Jesus não encarnou um ser que gostaria de ser venerado. E ele colocou a vida dele para ser um modelo de vida, para ser uma escapada de todos esses sistemas que estão aí. Alô? Você está aí? Portanto, queridos, qual a aplicação prática eu deixei para vocês lá, escrito lá no Facebook, no texto que a Valquíria postou lá? Quem é que é o vitorioso daquela situação lá? É o cara que tem muito like? É o cara que é ovacionado, é o famoso, é o que bombou nas redes sociais, lá naqueles dias, é isso? Ele é o bem-sucedido? Por quê? Porque o que estava livre foi preso e foi morto. E o que estava preso e era bandido, mas que tinha uma vida, um projeto de vida de fama, de ser admirado pelas pessoas, esse sai em liberdade. Mas sai em liberdade para viver preso na sua própria fama e para ter que conviver com aquela catástrofe que aconteceu, de um inocente morrer no lugar dele. Alô? Você está aí? Portanto, é muito aconselhável para mim. Há bom tempo que eu parei de admirar as pessoas. Sabe por quê? A admiração antigamente tinha uma outra conotação. Admirar era olhar com atenção alguma coisa, isso que era admirar. Mas a admiração dos nossos dias hoje virou veneração. Virou uma necessidade da alma das pessoas. Portanto, quando Jesus chama a gente para a igreja dele, ele não chama a gente para admirar as pessoas. Ele chama a gente para amar e para respeitar as pessoas. Amor e respeito depende de envolvimento. Amor e respeito depende de compromisso. Amor e respeito é uma decisão que a gente toma em Cristo Jesus. E amor e respeito satisfaz a alma do outro. Admiração não. Porque se a admiração satisfizesse a alma das pessoas, os artistas, os famosos, não se embrenhavam nas drogas e não estariam no 4º, 5º, 6º casamento. Porque a admiração não os sustentam. A admiração não banca a vida deles.
E a admiração, na verdade, é uma grande compra da alma das pessoas. A admiração, ela é venal. E a admiração depende da performance do outro. Amor não. Amor a gente decide amar e fala, apesar do que você é, eu amo você. Apesar, foi isso que Deus fez comigo e com você. Deus não tem nenhum propósito de admiração comigo. Deus não me admira, Deus me ama. Eu abro mão de toda admiração. Abro mão disso. Porque eu sonho em viver amor e respeito. Antigamente eu procurava admiração. Muita. E esse foi o perigo que eu vi na minha própria alma quando eu disse, eu preciso me patrulhar nas redes sociais. Porque eu postava uma foto, postava alguma coisa, eu falava assim, e ficava indo toda hora lá ver quantos likes deu, nossa, quantos views, quanto que eu tô atingindo, será que eu sou querido ou não sou? Será que eu sou uma pessoa admirada ou eu não sou? E isso começa a virar uma doença dentro da gente. Porque a gente começa a procurar amores venais. A gente começa a procurar amores mentirosos. E amores de circunstância. Então, a maior prova que a gente pode estar livre disso é quando a gente se sente amado por Deus. E quando a gente se sente amado por Deus, qual é o amor que nos falta? Qual amor pode nos faltar quando a gente é amado por Deus? Então a gente deixa a angústia de que alguém não gostou, de alguém não deu like, de alguém falou mal da gente. A gente abandona esse tipo de angústia. Por quê? Porque a gente entendeu que Cristo não nos chamou para sermos admirados. Ele nos chamou para vivermos um projeto de vida no corpo de Cristo, de amor e de respeito, de partilha de vida. E eu queria indicar, a pequena vai colocar aqui agora um link para você assistir. Quem nunca assistiu, vai lá e assiste um filme, que é um desenho animado da Disney, chamado A Estrela de Belém. É uma graça esse negócio, esse filme aí. É uma graça. Assiste primeiro esse trailer que a pequena vai colocar pra você aí. Eu tô dando duas indicações pra você, ok? Assistir lá o documentário da Netflix sobre as redes sociais, o dilema das redes sociais. E pra você ver a catástrofe que é aquilo lá. Eu tô falando assim uma unhinha do que tá lá, ok? E depois você faz a escolha que você quiser. Você é livre pra escolher. Ok? Inclusive para poder parar e contar as horas que você gasta no Scroll, ali tentando realizar a vida no Scroll, ok? Mas saiba disso, que eles todos estão monitorando você. Eles sabem do que você gosta e eles querem o tempo inteiro estimular você e o tempo inteiro sentir falta. Falta. E a angústia começa a se instalar na pessoa e depois não tem como sair. Ok? Então assiste esse desenho aí, A Estrela de Belém, porque é um desenho da Disney que vai falar sobre o nascimento de Jesus. E só que a história é contada nos olhos de um burro. É contado na história de um burro. Aí eu assisti o desenho e falei assim, meu Deus do céu, às vezes precisa de um burro olhar a coisa para poder me revelar. Eu dei muita risada, porque eu falei, meu Deus do céu, o burro sou eu que estou assistindo lá, ok? Porque o burro tem uma visão maravilhosa das coisas, mas um burro que levou a Maria de Nazaré para Belém. E o burro tem um ideal de vida. O ideal do burro é ser reconhecido, ok? É ser admirado. E ele foge para procurar uma caravana real para poder ir até Roma, ok? E ter uma vida de reconhecimento, de reputação, perto de algum rei. Até que ele, carregando o rei dos reis, ele muda o seu olhar. E ele não sabia que ele estava carregando o rei de reis. Você precisa saber disso em nome de Jesus. Deixa o Espírito Santo trabalhar no seu coração, pelo amor da sua própria vida e das pessoas que estão do seu lado. Você precisa entender que você carrega em você o rei. Você não precisa ser mais amado do que já é. Você é muito amado, isso custou muito caro para Deus. Mas só que você tem que fazer opções, você tem que fazer escolhas. E aqui nesse texto aqui, eu já vou terminar. Há uma das declarações assim, das mais terríveis que alguém pode escutar na vida.
Sabe por quê? Porque tem uma multidão dizendo o seguinte assim, mata ele, mata ele. E se a gente tiver errado, caia o sangue dele sobre nós e sobre nossos filhos. Gente, vocês já pensaram no que esse povo disse? Isso, gente, isso é uma catástrofe de vida, alguém dizer isso. Se a gente tiver errado, cai o sangue dele sobre nós e sobre a minha família, sobre os meus filhos. Tem muita gente hoje que compromete a vida dos próprios filhos quando eles não percebem esses perigos que estão em volta, porque eles colocam a família em risco, eles colocam os filhos em risco. É por isso que eu ouvi o Bill Gates falando. Os meus filhos têm horário para a internet. E eu não deixo eles ficarem mais do que tanto. E é tanto e acabou. Porque eu não quero os meus filhos enlouquecidos na vida. Quem está falando isso? O Bill Gates. Mas muitos de nós demoramos para verificar que a gente está quase como aquele povo lá. Deixa, let it be, né? Deixa estar, deixa ficar como ficar. Se cair sobre os meus filhos essa maldição, que caia. Mas eu não vou fazer escolha nenhuma agora aqui não. Eu vou ficar mesmo com o projeto de Barrabás para minha vida. O meu negócio é likes. O meu negócio é ser admirado. Um filho de Deus não pode sonhar com admiração. Aliás, eu falei na live da semana passada. Deus não prometeu sonhos para nós. Não. Isso é coisa do mundo. Deus prometeu para nós vida em abundância. E por isso que eu falei da música lá, do Belchior. Viver é melhor do que sonhar. Eu não quero ser guiado pelos meus sonhos. Eu quero ser guiado pela palavra de Deus e pelo projeto que Ele tem sugerido para mim e para você. Alô? Você tá aí? Ficou no estudo, né? Agora você vai ter que escolher. Apareceu aqui no estudo. Quem não veio vai continuar correndo risco. Só que corre o risco de confessar em vida. Caia sobre nós e os nossos filhos a maldição da morte desse inocente aí. Porque eu e você temos que fazer escolha entre Barrabás e Jesus. Ok? É duro ser mestre na palavra, porque a gente tem que ser enfático, incisivo, para poder dizer coisas como essa. E né, muita gente que gosta, eu vou escutar isso. Não, escutar esse negócio aí é a mesma coisa que escutar Jesus naqueles dias lá. Porque Jesus era incisivo no que falava. Ele era contundente. Alô? Por isso que eu digo que a salvação é de graça. Ela é de graça, mas ela não é barata. E a gente se salvar em vida depreende algumas decisões que têm custo. Alô? Barrabás não é um bem-sucedido. E ele tem o nome de filho do pai. Mas ele não é um modelo de homem bem-sucedido. Apesar de tanto like que ele ganhou na vida. Tanto reconhecimento e tanta fama. Alô? Alguém está escrevendo aí, eu prefiro a admiração do tempo antigo. Porque as palavras, elas são vestidas de azul, como diz o Manuel Bandeira. Elas ganham novas conotações à medida que o tempo vai passando, porque elas têm vida própria, ok? E aí, dependendo do uso, a admiração hoje em dia virou isso, ok? Os fãs e os admiradores, esses ganham vidas temporais. Agora, os que amam e os que respeitam, esses têm em si a vida eterna, ok? Então, mas se você disser para mim, eu te admiro, pastor, eu vou saber que você está falando do tempo, com a palavra do tempo antigo, ok? Porque eu já decidi não ter fama, eu já decidi não me entregar aos likes que a minha alma às vezes tanto queria, e às vezes até quer, que a gente gosta de um elogiozinho, a gente fica à caça de elogio, a gente gosta. Crítica não, crítica a gente parece uma lontra ensaboada pra gente se livrar das críticas. Agora elogio, e o problema do elogio, sabe o que é, gente? Que eu acho que é o problema mortal do elogio, é que a gente não tem defesa contra o elogio. A gente não tem defesa.
A gente não tem como escapar do elogio, porque o elogio pode trazer pra gente arrogância, pedância, autossuficiência, entendeu? E a presunção de a gente achar que a gente não é, que a gente é o que a gente não é. Ok? Então a gente não tem como se proteger contra o elogio, a gente tem como se proteger contra as críticas. Então nesse sentido, às vezes, quando eu sofro com algumas críticas, e eu recebo crítica pra caramba, eu sofro com elas, mas quando eu vou a Deus, Deus fala assim, é melhor isso pra você, é melhor. Ou você queria ficar sendo elogiado o tempo inteiro? A sua alma poderia morrer. Ele falou assim, eu fiz isso com Paulo, deixei um espinho na carne dele para ele não ficar soberbo. Você está reclamando do quê, ô Luiz? É para você ser mesmo um pau em cima de você, ok? Para ver se essa carne aí amolece, ok? Então no seu caso, assiste o documentário lá e indica para alguém, principalmente alguém que você conhece que é viciado em rede social e que passa mais de 2, 3, 4 horas em rede social. Essa gente está correndo perigo, só que eles não querem saber porque eles gostam disso, eles amam isso, entendeu? Mas eles não conseguem ver o perigo, eles estão a um passo de um abismo, mas eles não conseguem perceber isso. E se você indica para alguém essa rede aí e assiste, eu já assisti 2 vezes, eu vou assistir a 3ª e a 4ª, tamanha importância que eu dei a esse documentário da Netflix, ok? Eu estou ciente que eu terminei já, ó, tô 3 minutos adiantado. Eu não quero cansar você, mas ao mesmo tempo eu sinto que isso é tão importante ser dito, principalmente porque está no texto, é uma análise mais profunda desse personagem, o Barrabás, ok? Se alguém tiver pergunta, coloca nos comentários, aí que depois eu vou lá, leio e tento responder a semana que vem, ok? Deus abençoe demais vocês, mas antes eu preciso dar aqui alguns anúncios. Glória a Jesus. Já sei de cabeça aqui já. É o de sempre. É o de sempre. Mas se tiver, você já sabe o anúncio, mas não sai daí, ok? Você vai sair para ir para onde? Onde você vai? Vai fazer o quê? Fica aí que é para você ficar falando amém, amém, amém no anúncio. Falar amém no anúncio é maravilhoso. Você coloca uma unção especial sobre o anúncio de gente que precisa saber das nossas programações, ok? Toda segunda, quarta e sábado. Tem sido maravilhoso ver, gente, a live, a devocional das pessoas. Vocês viram a devocional do irmão Cícero? Vocês viram? Não é sensacional? Esse último aqui agora, o Israel, vocês viram? Não parece assim uma coisa surpreendente? Mas não é pra você ficar admirando o Israel não, ok? Não fica admirando o Israel não. Fica dando like no Israel não. Ok? Não fica dando like no Israel não. É pra gente amar o Israel. É pra gente respeitar o que ele é em Cristo Jesus. Mas não é maravilhoso, gente, ouvir? O anterior, como é que? Quem foi o anterior? Foi o Cícero. Não. Cícero. Foi a Leila. Ah, é. Não é que eu fiquei surpreso que a Leila sabe falar, gente? Tô brincando, gente, tô brincando. Não foi legal pra caramba a devocional da Leila? E ela foi rapidinha? Não foi rapidinha? Foi muito rapidinha. Eu falei, o que aconteceu com ela? Tô brincando, mas é sensacional ver o devocional do nosso povo. É o nosso povo, e agora é um termômetro agora. Se o nosso povo não vai ficar lá olhando toda hora para ver quantos likes recebeu, para ver quantas curtidas teve, para ver qual foi o número de visualização. Não é esse o problema. E não é essa a perspectiva nossa. A nossa perspectiva de testemunho é que o Espírito Santo leve a palavra nossa, o nosso testemunho, para quem ele quer levar. Se for para uma pessoa só ou para 500, qual a diferença, queridos? Desde que o Espírito Santo esteja levando a nossa mensagem no coração das pessoas, ok? Na quinta-feira que vem é o 4º projeto de vida. Na quinta-feira que vem eu vou falar para vocês do 4º projeto de vida, ok? Nesse texto mesmo, o texto é o mês todo de um texto só. Ok? No domingo... Sexta-feira. Não, no domingo não é ceia ainda, eu ia falar da ceia. Não é ceia ainda. Haverá uma outra equipe sensacional da nossa comunidade. Uma equipe já está escalada, o pastor Josias já escalou uma outra equipe. Eles estarão com vocês no domingo. E eu estarei na plateia. Como fã? Não! Como aquele que ama. Como aquele que respeita. E aplaudindo ali. Falando, Senhor, abençoa. Abençoa esse povo, abençoa essa gente, que é tua gente, é minha gente. Ok? Na sexta-feira haverá a live das mulheres. O assunto ainda é o mesmo?
Não. Ah, mudou o assunto, mas eu tô a reboque delas falando sobre escolhas aqui também, ok? Foi tão abençoado esse mês, o tema delas escolha, tá mudando essa sexta-feira. E vai ter sorteio essa sexta-feira? Vai ter sorteio! Essas mulheradas são demais. Já tá Tem ali, sorteio. ó. Tá aqui, ó, tô vendo. Gente, é tudo isso? Rapidinho. Aqui, ó! Sorteio! E tem mais 2 sacolas aqui, sorteio, aqui, ó, ok. Ok, a minha mulher aqui, ó, tá querendo tesourão. Ó, o horário. Ok. Ó, o horário, tesourão aqui. A outra aqui também, ó. Porque tem gente já saída. Ah, sim. A Miriam. Vai fazer o culto. Acabou o nosso anúncio aqui, ok. Amanhã o horário não é 3h30, é 16h30. É, Ah, das mudou o mulheres. horário? Só amanhã. Ah, então só amanhã, sexta-feira, excepcionalmente, Isso. confirmado aqui, com a patriarca das mulheres aqui, a matriarca, mudou para as 16h30 amanhã, o horário é o especial amanhã com as mulheres, ok? Deus abençoe você que é dizimista, você que é ofertante em nossa comunidade cristã Água da Vida, porque você entendeu um projeto de Deus, um projeto sério, com pessoas sérias na nossa comunidade, ok? Deus abençoe todos vocês, fiquem na paz e no amor do Senhor Jesus. Essa foi a Semana das Crianças. Deus abençoe as nossas crianças, as pessoas que trabalham com o nosso departamento infantil. A contação de história. A contação de história está acontecendo ainda? Tá, todos. Hoje até sábado. Até sábado ainda tem contação de história, ok? Contação de história até sábado. Nosso pessoal do departamento infantil, gente 10. E é gente que eu não admiro nenhum deles lá. Nenhum deles. O que eu tenho por eles é um amor e um respeito por ver neles tanto Deus, ok? Glória a Jesus, Deus abençoe a todos. Começa a se despedir aí, dá um abraço gostoso nos irmãos aí. Uma semana maravilhosa para vocês. Sintam-se beijados e lambidos pelo Eterno, ok? Fujam da proposta de Barrabás. Fujam, ok? Deus tem muito mais para vocês. Glória a Jesus. Dá um abraço aí, despede das pessoas aí. Essa semana eu vi uma canção que é de criança e que lembra a minha infância na Assembleia de Deus, que diz assim: eu tenho um amigo que me ama, me ama, me ama. Eu tenho um amigo que me ama, seu nome é Jesus. Jesus, Jesus, seu nome é Jesus. Jesus, Jesus, seu nome é Jesus. Eu tenho um amigo que me salva, me salva, me salva. Eu tenho um amigo que me salva, seu nome é Jesus. Jesus, Jesus, seu nome é Jesus. Jesus, Jesus, seu nome é Jesus. Eu tenho um amigo que me ama, me ama, me ama. Eu tenho um amigo que me ama, seu nome é Jesus. Jesus, Jesus, seu nome é Jesus. Jesus, Jesus, seu nome é Jesus. Eu tô bem, eu sou amado por Ele. Eu não preciso ser admirado. Eu sou amado pelo Senhor. Agora eu preciso, assim, ser amado pelos meus irmãos e ser respeitado pelo Cristo que há em mim. Amém? Glória a Jesus. Minha mulher me abandonou aqui, eu peço para ela fazer a segunda vez, ela não faz. Aí eu fico sozinha aqui. Não, eu não fico não. Não, a Valquíria estava aqui para me socorrer aqui na segunda voz, ok? Aleluia! Dá um abraço aí, Deus abençoe vocês, que o amor de Deus o Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações maravilhosas do Espírito Santo seja com você, com a tua família, com todo o povo de Deus na face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Vai despedindo, pode ir saindo, quem precisar sair, ok? Abraça aí que já eu aperto. Eu tenho um amigo que me ama, me ama, me ama.
Jesus, Jesus, seu nome é Jesus. 25. Aleluia! Deus abençoe vocês. Até a próxima. Até pra mim, com vocês, até na outra quinta-feira, ok? A quarta.